Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Dando continuidade aí na nossa apostila, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o punhobol, pessoal. Esporte bem diferente aí, que é pouco difundido, né? Pouco praticado aqui no Brasil, mas que a gente vai falar um pouquinho dele hoje para vocês aí, galera. Legal? Então vamos falar um pouquinho, começando sobre a história do punhobol, né? Mas o que é o punhobol, né? Punhobol, ou conhecido também como fastball em alemão, né? Ou fistball em inglês, é um esporte coletivo semelhante ao vôlei. Ele é seu precursor, né? Com a diferença de ser jogado em um campo de grama que mede 50 metros por 20 metros, então bem maior do que um campo de voleibol, com 5 jogadores de cada lado, podendo também ser muito maior do que uma quadra de vôlei, né? Como eu falei essas medidas para vocês. Para vocês terem uma ideia, uma quadra de voleibol tem 18 por 9, então a quadra de punhobol é o dobro e mais um pouco ainda de uma quadra de voleibol, pessoal. O campo ele é dividido ao meio por 2 postes, onde é esticado um cabo ou uma rede, como a do voleibol também, que varia de 3 a 7 centímetros de largura. Vocês podem, eu vou mostrar depois para vocês nas imagens aí, que não é uma rede inteira, né? Na regra oficial do punhobol. Mas como a gente não dispõe de uma fita como essa do punhobol, a gente adapta com a rede também, tá? A altura dessa fita ou da rede, ela fica a mais ou menos 2 metros na categoria adulto masculino do chão, né? Então a altura de 2 metros a linha da fita para o chão e 1,90 m do adulto feminino. Todas as jogadas elas são efetuadas com o punho fechado e as defesas são feitas com o antebraço. Então a ideia do punhobol vem de punho fechado, né, pessoal? E as defesas são realizadas com o antebraço. Então vocês podem perceber que na imagem, na próxima que eu vou mostrar, eles fazem a defesa com os antebraços aqui. Tudo bem? O país que mais pratica esse esporte é a Alemanha. O punhobol ele é um esporte largamente adotado basicamente na região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Devido, né, a colonização alemã, né, nessas regiões, né? Mas também está se iniciando uma expansão desse esporte na região sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Em função da presença também desses descendentes de alemães nessas regiões. Hoje no Brasil já são disputadas copas e campeonatos em diversas categorias do punhobol, desde o mirim, né, que começa com 13 anos, até os veteranos, que é dividido em 2 categorias, entre 35 e 45 anos e depois acima dos 45 anos. E também inclui até juvenil, que vai até os 18 anos, infantil dos 16 anos e júnior até 21 anos de idade, tá? Agora falamos um pouquinho do que é esse punhobol, né? Vou contar um pouquinho da história do punhobol para vocês. Como eu havia falado para vocês na imagem, ó, vocês podem ver que a mocinha que está participando aí, a posição do braço dela é o braço estendido, né? Mão fechada, punho fechado, né? E ela está realizando a defesa da bola com o antebraço. Então essa é uma das características também do punhobol, pessoal. Então, falando um pouquinho da história, né? Alguns relatos do punhobol de até 2.000 anos atrás. Existem relatos de realização de esportes parecidos com o punhobol de 2.000 anos atrás. Documentado, né? Tudo isso, pesquisado, né? A gente encontra citações no ano de 240 depois de Cristo do imperador romano Gordianus III, tá? Em 1555, Antônio Scaino de Saló publicou as primeiras regras desse popular esporte, tá? Ele vem de origem italiana, as primeiras regras dele, onde esse Antônio Scaino, nome complicado de falar, publica a sua primeira lista de regras.
Tem um poeta alemão, que é o Johann Wolfgang, escreve em 1786, em um livro que ele publicou, ele fala sobre uma viagem dele à Itália e conta sobre a experiência que ele teve com um jogo muito parecido com o voleibol, mas que era jogado com os punhos fechados. Ele conta que praticavam este jogo entre eles durante todo o ano, 2 horas antes de anoitecer. E era um jogo diferente, pois era jogado com os punhos fechados. O punhobol ele encontra maior repercussão, pessoal, na Alemanha. Ali é jogado de uma forma mais organizada desde 1893. E é parte do movimento ginástico alemão. A Alemanha tem essa primazia de ser um país onde é muito valorizado o esporte, os movimentos de ginástica, e a educação física começa bastante lá também, e vários esportes, várias atividades vêm lá da Alemanha, tá? Esse movimento começa em 1848, do movimento ginástico alemão. O primeiro campeonato alemão de punhobol acontece no ano de 1913, na categoria masculina. E em 1921 acontece o campeonato feminino, dentro da gimnaestrada alemã. A gente falou um pouquinho dessa gimnaestrada no 6º ano, pessoal. Os imigrantes germânicos, eles trouxeram nas primeiras décadas do século XX o punhobol para os países sul-americanos. Voltando um pouquinho na gimnaestrada, foi um grande evento da Alemanha difundindo a prática de esporte, a prática de atividade física, fala um pouco desse movimento alemão de atividade física e do movimento ginástico alemão difundindo como que era realizada a ginástica alemã, tá, pessoal? As primeiras referências do punhobol, eles datam do século XVI na Itália. Hoje a Alemanha, a Áustria e a Suíça são os países em que o punhobol é mais desenvolvido. Brasil, Itália, Argentina, Dinamarca, Uruguai, Tchecoslováquia, Chile, Paraguai, Estados Unidos e até a Namíbia, pessoal, estão entre os países que participam dos campeonatos continentais e mundiais. Legal? Agora, o punhobol no Brasil, a referência mais antiga que nós temos desse esporte aqui no Brasil, ela é de maio de 1906, quando o professor alemão George Black introduziu o punhobol na Sojipa, que é um clube aqui de São Paulo. Desde 1911, eles participam de várias competições. O esporte está concentrado nas regiões em que houve maior influência da colonização alemã aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no estado do Rio de Janeiro, principalmente em Nova Friburgo. Estão cerca de 100 equipes que praticam esse esporte aqui no Brasil. Na história do Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, equipes de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Santa Cruz, Vigia, participam de várias competições aqui, nacionais e internacionais também, de punhobol. Em Santa Catarina, as equipes elas estão baseadas em Florianópolis, Joinville e em Blumenau. O Departamento de Punhobol da Confederação Brasileira é responsável pela representação do esporte aqui no Brasil. Então é CBDT, Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, que ela é a responsável pelas normas, pelas regras do punhobol aqui no Brasil. Tá? Então, já falando um pouquinho sobre as regras do punhobol, a gente vai entrar na parte do jogo propriamente dito. O jogo, então todos os pontos começam com um saque. Diferentemente do vôlei, a equipe que errou é quem sacará o próximo ponto. Diferente, Entra nessa concepção de ajudar, não a parte competitiva também, Entrando no competitivo do esporte, mas um esporte sendo mais cooperativo também, tá? Vale lembrar ainda, que qualquer jogador pode sacar. Não tem uma obrigação de ordem, não tem igual no vôlei que acontece lá o rodízio e só aquele jogador que está na posição que pode sacar. Tocar na rede, na fita ou na corda, como nos postes laterais que seguram a fita,
Jogar a bola para fora das linhas da quadra equivale a um erro. O jogador que for rebater a bola, ele tem que fazer isso com os punhos ou com o braço, e apenas uma única vez, igual no voleibol. Quando se bate com um punho, a ponta dos dedos elas devem estar tocando a palma das mãos. Então tem que estar aqui, ó, fechado, tá? Quando se bate com o braço, a mão deve estar aberta. Então, se eu bater com o meu braço essa parte aqui, a minha mão tem que estar aberta aqui, tá, pessoal? A bola só pode ser rebatida ao todo apenas 3 vezes, como no voleibol, e só pode quicar no campo uma única vez entre cada rebatida. Então tem essa adaptação para o jogo ser mais dinâmico, o jogo ser mais interessante para as pessoas menos habilidosas também, onde é possível se deixar quicar a bola uma vez no campo adversário. Se 2 jogadores baterem na bola ao mesmo tempo, conta-se 2 rebatidas. Interessante isso daí, né, pessoal? A bola deve passar sobre a fita, né, como no vôlei. Se o jogador tocá-la, é ponto para o time adversário. Por outro lado, ele pode passar por baixo dela até o outro campo, desde que não interfira na jogada do time adversário, como acontece no vôlei também. Às vezes o jogador tem que atravessar por baixo da rede para ir atrás da bola que foi espalhada e consegue voltar a bola por fora da linha da rede para a sua linha de quadra. A marcação dos pontos, né? Como é que acontece, né? Então, a bola a bola ou o corpo de um jogador toca a fita ou os postes de sustentação da fita. Isso daí é marcado um ponto. A bola bater em qualquer parte do corpo que não seja o braço de um jogador ou sua mão fechada. A bola toca o solo 2 vezes consecutivas, como no voleibol. A bola toca fora dos limites da quadra, fora das linhas. A bola toca o campo adversário passado por baixo da fita, como no voleibol também. Uma equipe toca mais do que 3 vezes na bola. A bola passar para o campo adversário tem o seu último toque com o solo e não com o braço ou a mão fechada de um jogador. O mesmo jogador toca mais de uma vez na bola antes que ela seja tocada por um adversário. Ao dar o saque, o jogador invade a área de saque, a linha de 3 metros que a gente está vendo aqui. Como diferente do voleibol, a linha de saque do punhobol é de dentro da quadra, pessoal. É dessa linha de 3 metros. Então a gente está vendo aqui que a quadra de punhobol tem 50 metros por 20 metros, onde o voleibol teria 18 metros por 9 metros. Um pouquinho menor a quadra de voleibol, tá? E o saque acontece dessa linha dos 3 metros, melhorando a linha de saque, né? Facilitando assim que o saque passe para a linha do campo adversário, né? Bem bacana essa parte também do punhobol, pessoal. Falar um pouquinho sobre as diferenças do punhobol para o voleibol, como vocês vão ver aí na apostila, e depois a gente vai estar passando alguma atividade para vocês referente a isso. Então, o voleibol, né? O número de jogadores são 6, sem contar com o líbero, né? Que é aquele que faz a defesa, né? Já no punhobol são 5 jogadores. Esses são o número de jogadores. Voleibol, 6 jogadores, sem contar o líbero. E o punhobol, 5 jogadores. O saque no voleibol, como que ele ocorre, né, pessoal? Ao sacar o pé do jogador de vôlei, ele deve estar na área de saque no fundo da quadra e não pode tocar na quadra. Todos os jogadores realizam o saque em sistema de rodízio, que é aquele de rodar, tem a posição quando é marcado um ponto, né? O time adversário sacou, mas o meu time marcou o ponto, acontece o rodízio na quadra e tem a linha específica para o jogador fazer o saque, tá? Já no punhobol, o saque pode ser realizado por qualquer jogador atrás da linha de 3 metros, que é essa que a gente está vendo na telinha aí, próximo à rede. Não há rodízio nem obrigatoriedade de todos os jogadores sacarem, pessoal. Isso aí é interessante a gente salientar, tá? Partes do corpo que podem tocar a bola no voleibol. Todas as partes do corpo, tá? De uns tempos para cá as regras do voleibol foram mudadas, né?
e podendo até a bola ser chutada, tá? Já no punhobol, apenas punho e antebraço, beleza? Curiosidades, né, do punhobol do voleibol. Por exemplo, no voleibol, o bloqueio do saque do adversário é considerado falta. Então, quando o meu time realiza um saque, o time adversário não pode bloquear o saque. É considerado uma falta, tá? Já no punhobol, a equipe que comete o erro é a que faz o saque na nova disputa de pontos, como eu havia falado para vocês. Antes de cada batida, a bola pode tocar uma vez no chão. Legal, interessante o punhobol, né, pessoal? Então foi isso aí, algumas curiosidades, um pouquinho da história do punhobol para vocês. Agradecer a presença e a atenção de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula aí, pessoal. Valeu, até mais!